Fala família, Submesquita, mais uma aula de Primavera P6 Professional, fácil, fácil. E aí galera, tá gostando do curso? Pois é, se você chegou até aqui é porque você já está num grau bem avançado aí do nosso curso, tá? Eu digo para vocês que quem chegou até aqui está de parabéns, é assim mesmo, é muita matéria, é muita coisa, mas lembre-se que é um vídeo. Você pode pausar, parar, ver novamente. E talvez aí seja a grande dica do sub. O Primavera, ele vai se tornando mais fácil à medida que você vai revendo as aulas. Então esse é o segredo, é ver, rever, 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 que as coisas cada vez vão clareando mais. Ver se está tudo confuso, pô, muita coisa, muita matéria, e você não consegue chegar, mas vai revendo as aulas, vai revendo, vai revendo. À medida que você vai assistindo às aulas, você vai aprendendo mais e vai se tornando, as coisas vão clareando para você. Pode ter certeza disso. Bem, senhores, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o avanço, tá? Que é algo importantíssimo no nosso projeto. O avanço significa que nós já acabamos a fase de planejamento, já planejamos tudo, nosso projeto está pronto, está com a baseline já criada e associada, né? Já nivelamos recursos, já associamos recursos, já criamos atividade, relacionamos atividade. Chegou o momento desse projeto começar a andar. Tá? E nós vamos começar a falar sobre avanço. Essa primeira aula é um overview, um apanhado geral sobre o avanço. Tá? Dizer que nós temos 3 tipos de avanço no Primavera, que é o avanço pela Units. O que é avanço pela Units, né? O avanço pela Units, pelo esforço, é o avanço, digamos que você tem um muro para construir. Então você tem 100 metros quadrados para construir de muro. Se você construiu 50 metros quadrados, você está em 50% de avanço. Puro e simples assim, entendeu? Você tem que instalar 10 tubulões. Instalou 5 tubulões, 50%. Já está no avanço do seu projeto. Beleza? Quando é o avanço pela duration? É a duração. Eu tenho determinado dia para fazer aquilo ali. Se eu já fiz, se eu tenho 10 dias para fazer uma tarefa, eu fiz 5, eu fiz 50%. Entendeu? Esse é o avanço pela duration. E o avanço físico? O avanço físico, o próprio manual do Primavera fala que ele vai ser utilizado quando não se enquadrar em nenhum desses outros 2 tipos, pela unit ou pelo esforço. Tá? E o avanço físico, ele pode ser dado assim de maneira do avanço físico normal e ele pode ser dado por steps. Tá? Agora a gente vai utilizar aquele step que a gente viu lá na aulinha de steps, tá bom? Já falamos também do avanço aí do Update Progress, que é um avanço que eu chamo de conto de fadas, né? Que é o realizado igual ao previsto, mas ele é só para simulação, não é considerado um tipo de avanço no Primavera, tá bom? Então os 3 tipos de avanço é pela unit, físico ou pela duration, tá? E vamos ver que você poderia colocar cada atividade por um tipo de avanço, mas o ideal no início, você está começando agora a Primavera, é que você estabeleça um tipo de avanço para o seu projeto e dê sequência nele com esse tipo de avanço, tá bom? Nós vamos falar também sobre a preparação de um layout para dar o avanço, tá? E assim vocês vão estar preparados para essa fase importante do nosso projeto. Se liga nessa dica do sub, tá? Então, para fazer o avanço, nós nunca vamos dar o avanço no nosso projeto real. Tá? Vamos sempre fazer uma cópia, tá, desse projeto. E aí nós vamos fazer esse avanço nessa cópia. Existem muitas situações no avanço que não aceitam Ctrl Z. Não aceitam Ctrl Z. Se liga nisso aí. Então vamos fazer sempre uma cópia e é lá nós vamos testar esse avanço, essa forma toda aí. Se der tudo certo, no final a gente pega esse projeto e ele assume o lugar do projeto original. Ok? Ou a gente vai lá no projeto e faz as mesmas aplicações. Ok? Tá beleza? Tá bom? Quer saber de Primavera P6 Professional?
Se liga na dica do sub. Bora dar o like no vídeo aí, se inscrever no canal e bora pra cima deles, galera. Vamos pra aulinha. Solta a vinheta. Bom, iniciando nossa aula sobre avanço. Estamos aqui com um projeto aqui, a gente vê que ele não iniciou, né? Tá com data date aqui no início do projeto. Posso verificar isso também aqui na aba de projetos, né? Eu vou aqui, ó, projeto 25 de julho, data date 25 de julho. Tá? Nós vamos iniciar o processo de avanço. Como a gente falou, o avanço ele pode ser de 3 formas. Tá? O avanço pela units, né, que é pelo esforço. Então significa aquela situação, eu tenho um paredão para construir, são 100 metros quadrados. Se eu fiz 80 metros, eu fiz 80%. Eu fiz 20 metros, eu fiz 20%. Fiz 50 metros, 50%. Tá? Ou eu tenho pela duração, que é pelos dias, né? Eu tenho 10 dias para fazer uma tarefa e eu vou lá e fiz 5 dias. Significa que eu fiz 50%. Entre aspas. Porque a gente sabe muito bem que nem sempre é assim. Não quer dizer que porque eu tenho uma tarefa de 10 dias, ela vai correr de forma linear. Eu posso começar devagar e acelerar, ou digamos que eu estou cavando uma encosta, um barranco, e certo momento tem pedra, e outro momento é só barro. Então, quando eu pegar na área de só barro, eu vou desenvolver mais. Mas é, entre aspas, assim que a gente entende. E o físico é aquele no olhômetro. Eu fui lá, olhei, ó, essa tarefa está com tantos por cento concluída. Beleza? Para que eu faça o avanço, senhores, eu preciso preparar o meu primavera. Muita gente não sabe isso e muitos cursos também não te ensinam isso. Tá? Então, quando você vem aqui no seu projeto aqui, você tem que vir nessa aba Calculation, tá? E dar uma olhadinha aqui nessa área aqui, Resource Assign, né? Os recursos associados. Ele tem que estar nesse padrão aqui, tá? Ele tem que estar nesse padrão. Porque aqui, ó, quando ele fala isso aqui, when update, né? Ao atualizar as unidades de custo real, tá? Ele tem que estar nessa situação aqui, tá? Que é subtrair valor real no término. E principalmente esse aqui, ó, recalculate, tá? Tem que estar marcada essa caixinha aqui para ele recalcular as unidades e custos reais. Senão ele não recalcula, tá? Essa aqui não deixa marcado e essa última aqui sim, que é verificar as unidades e custos reais até a data real. Se você tiver dificuldade, não manobra o idioma inglês, eu sugiro que você saia do Primavera, vai lá na parte inicial e entra no Primavera, passa ele para português e você dá uma olhadinha aqui em português para você saber exatamente o que você está fazendo aqui. Esse link Actives aqui, a gente vai marcar se a gente estiver trabalhando com atividades com steps, né? Principalmente se a gente estiver dando um avanço físico com steps, tem que estar marcado esse cashboxzinho aqui, tá? E aqui, que ele fala aqui na tradução? Default, né? Preço padrão para atividades sem recurso alocado. Então, eu não deixa zero aqui não, tá? Se você tiver atividades que não tem recurso alocado, ou recurso alocado que não tem valor, coloca pelo menos aqui um real, $1, que aí o Primavera pelo menos iguala o físico ao financeiro. Tá bom? Então essa preparação aqui tem que ser feita, tá? Quando eu vou aqui, volto aqui em atividade, já preparei isso aqui, tá? Volto lá em atividades, tô com o meu projeto aqui, data date aqui no início. Quando eu vou dar o avanço, eu tenho que preparar aqui um layout para esse avanço, tá? E como é que seria esse layout para o avanço, senhores? Vamos preparar ele aqui, ó. O que eu vou fazer? Nas colunas, eu vou chegar aqui nas colunas e vou preparar da seguinte forma, tá? Vou chegar aqui, customizar colunas, quem não lembra, clicar com o direito aqui, colunas,
Tá? Poderia ser aqui em cima também, colunas aqui, ó. Colunas aqui. Eu gosto sempre de trabalhar com ele na forma de lista, que ele fica na ordem alfabética. Poderia ser... Se você quiser assistir essa aula completa, se inscreva no curso Primavera Fácil Fácil.